Falando um pouco agora do pilar mental. O pilar mental, na verdade eu fiz a mentoria dos 7 pilares todos juntos. E o pilar mental, eu acredito que foi o que mais eu precisei. Por causa que os assédios que eu tinha, eles eram literalmente através da minha mente. Então, eu pensava coisas que eu não gostaria de estar pensando. Tudo em relação a pensamentos negativos, pensamento negativo em relação a mim mesma, em relação às pessoas, em relação ao trabalho, em relação a absolutamente tudo. Era como se eu fosse induzida a sempre pensar coisas negativas, em situações destrutivas, em situações constrangedoras, situações de medo. Então, tudo isso me causava muita perturbação na minha cabeça. E eu ficava com muito medo, porque eu não sabia mais, eu não tinha controle da situação, eu não sabia comparar aquilo, eu não sabia o que tinha desencadeado esse tipo de pensamento, porque simplesmente eles vinham e eu não sabia controlar. Então, isso me fez com que eu me afastasse muito das pessoas. Então, eu acredito que muitas pessoas que se afastam de outras realmente podem estar passando por um problema como esse, como eu também passei. Eu tinha vontade de estar sempre fugindo, sentimento de ansiedade profunda, de desespero, de fuga. Então eu tinha muitos problemas em relação a me socializar com as pessoas, porque eu não tinha vontade, eu não queria estar no meio de ninguém, pelo fato de ter essas perturbações, né? Essas induções que me deixavam em total desequilíbrio. Então, a doutora Simone, ela trabalhou muito a parte da minha mente. Foram trabalhados diversos tipos de terapia, como a terapia do copo, como o Theta Healing também foi trabalhado a parte de pensamentos, de lidar com padrões de pensamentos. A parte mental foi com certeza a mais que eu precisei, porque eu tinha muitos padrões de pensamentos negativos e eu não sabia sair deles. Era um ciclo vicioso que eu vivia de manhã até a noite e eu não podia fugir do meu trabalho. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter uma vida normal. Então foi muito difícil para mim lidar com a minha mente, entender como que ela funciona, entender o mecanismo espiritual que estava desencadeando aquilo. Eu tive que aprender a bloquear esses pensamentos, eu tive que aprender a bloquear, a repreender pensamentos intrusos. Principalmente mexeu muito com o meu caráter, porque eu tive que fazer uma grande transformação literalmente dentro de mim, pelo fato de saber que aquilo estava me fazendo mal e que eu tinha que mudar o meu próprio caráter. Eu vi que eu tinha defeitos de caráter, de inveja, de muitos ciúmes, de pensamentos maldosos, pensamentos ruins mesmo. Então eu tive que assumir isso para mim mesma, de que o que estava acontecendo era simplesmente pelo fato de eu estar alimentando aquilo. Então esses pensamentos, eles achavam espaço dentro de mim, dentro da minha mente, porque de uma certa maneira eu alimentava aquilo. Então quando eu soube que era eu que alimentava de uma certa maneira, que eu me induzia pelo meu desânimo, pelo meu cansaço, ou pela minha falta de vontade, ou pela minha negatividade, que tudo isso que eu tinha de ruim, isso piorava a situação. Então eu não tive literalmente para onde correr. Eu tive que melhorar os sentimentos que eu sentia dentro de mim, os sentimentos que eu sentia pelas pessoas. Eu tive que assumir isso para mim mesma. Ou eu assumo que eu tenho esses pensamentos, esses sentimentos, né? Ou eu nunca vou melhorar. Então foi um trabalhar interior assim gigantesco. E foi ao mesmo tempo que a doutora teve muito trabalho comigo, eu também tive que renunciar muitas coisas dentro de mim. Eu literalmente tive que abandonar o que tinha de velho dentro de mim para poder entrar as coisas boas e as coisas novas. Então o pilar mental, ele foi literalmente
foi transformado, foi literalmente transformado através da parapsicologia, através das técnicas, através de mentalizações, muito, e foram constantes para mudar o padrão. Então, hoje eu vejo que tem como sim, que é possível mudar o padrão, porque quando a gente está passando pelo problema, a gente acha que nunca aquilo vai mudar, que nunca você vai conseguir, mas que hoje eu vejo 100% de resultados em todo o pilar mental que eu obtive, pelo fato de hoje eu ter uma mente calma, uma mente tranquila, acelerar quando ela precisar ser acelerada, seja para trabalho, seja para algum compromisso, mas também conseguir controlar ela, me acalmar quando eu precisar ficar calmo. Então foi um controle mental que eu tive que ter, que a doutora me ensinou muito grande, através de muitos insights espirituais que ela teve. E eu anotava, eu tenho um caderno onde eu anotava todos os insights que ela me passava. Durante esse processo ela foi muito exigente, às vezes dura, mas que eu sabia que eu precisava daquilo, porque senão eu nunca teria mudado. Então foi onde eu entendi que pelo amor, mesmo a Simone doando todo o amor que ela tinha por mim, no momento para eu passar pelo processo, eu simplesmente não aceitava. Dentro de mim, aquele amor, ele não encaixava no processo. Já era uma característica minha desde a infância de aprender pela dor. Então isso eu perpetuei ao longo dos meus anos, e quando chegou esse momento, esse exato momento da transformação, eu não conseguia aprender pelo amor. Foi aonde o pilar mental entrou, com todas as técnicas, terapias da parapsicologia, e é incrível, sinceramente é incrível a capacidade que a doutora tem para transformar alguém. Então, se eu conseguir hoje ser transformada, mesmo eu tendo sido tão teimosa por padrões meus, eu vejo que se eu conseguir mudar, qualquer pessoa consegue, com certeza. Porque esse pilar mental, eu creio que todos precisam, porque nós passamos hoje por um processo de depressão, de ansiedade no mundo muito grande, e as pessoas têm muitos casos de suicídio, onde existem com certeza muitos assédios mentais, como eu sofri. Acredito que muitas pessoas também sofram com isso e não sabem, ou sabem e não querem falar por vergonha, por medo, por julgamentos alheios. Acreditar que isso vai mudar é sim uma grande realidade, e que ela pode ser de fato solucionada, né?